Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre uma das maiores mentiras da prótese total. E a maior mentira, uma das maiores mentiras da prótese total, ela foi idealizada por um dos maiores pensadores da odontologia, através de grandes pesquisas, porque em 1900, 1910, 1920, tínhamos grandes pesquisadores pesquisando profundamente a odontologia como um todo, articuladores, materiais de moldagem, a parte da anatômica sendo esmiuçada. Então, eu vou primeiro falar qual que é a mentira, né? Todos esses idealizadores, eles tiveram uma contribuição muito importante. Mas algumas coisas na prótese total são ditas e elas são repetidas ao longo das décadas e agora até dos séculos, né? Então, que é o seguinte: a altura do incisivo central superior, ela é a altura da linha alta do sorriso. Então, como é que a maioria das pessoas aprendem? Como é que a maioria das pessoas fazem na clínica? Elas põem o plano de orientação na boca, elas pedem para o paciente dar um sorriso com o plano e elas marcam a parte mais alta da linha do lábio superior, na região do tubérculo, e aquela linha é chamada de linha alta do sorriso, né? Então, o de Clapp, 1906, começo do século, grandes pensadores da odontologia, principalmente da prótese total, lançam um enunciado que é repetido por todos esses livros que estão aí atrás de prótese total. Então, se eu pegar qualquer livro, né, do grande professor Tadashi Tamaki, se você pegar o livro do Calmich, se você pegar o livro de sílabos, os livros de odontologia repetem o enunciado, que se eu quero selecionar a altura do incisivo central superior, eu peço para o paciente dar um sorriso, que eles chamam de forçado. E eu dei aula 16 anos na graduação e teve uma curiosidade até, né, que nós professores chegávamos assim: olha, peça para o paciente dar um sorriso bem forçado, né? Nós vamos colocar o plano. Aí eu fui fazer uma demonstração, peguei o plano, coloquei na boca e falei assim: por favor, o senhor me deu um sorriso bem forçado? Ele fez assim: ha, ha, ha. Mais forçado que isso, impossível. Então nós pedimos para ele sorrir e fazíamos uma marcação denominada linha alta do sorriso. E é lógico que quem mata a cobra tem que mostrar o pau. Quando eu fiquei 9 anos na USP estudando exclusivamente, tanto a minha tese de mestrado e doutorado foi estética em prótese total. É lógico que eu fiz crédito de removível, fiz crédito de fixa, mas o que eu realmente pesquisei foi isso. Eu lia nos livros e falo assim: engraçado, né? Esse enunciado que vai sobrevivendo com o passar das décadas, dos séculos. Como é que pode um negócio tão óbvio, como se fosse o ovo de Colombo, como pode as pessoas ainda, nos livros, uma passa para a outra, como se fosse aquele bastão de corrida? Como é que pode? E para isso eu tenho aqui o meu convidado, o Alfred. Ele é um cara incrível, é um cara que me acompanha há muitos anos, tem sido construído. O único problema é que o cérebro dele é a bola do meu filho da França, que ele está procurando até hoje. Eu tive que construir um cérebro. Mas é lógico que esse boneco... Desculpa, não é Alfred boneco. Esse meu amigo, ele está aqui para demonstrar o que todo o profissional já sabe, o que todo dentista já sabe. Mas é preciso que eu fale para vocês, que foi o que aconteceu comigo estudando 9 anos no mesmo assunto prótese, que nós temos 3 tipos de sorriso quanto à análise do lábio superior. Então vejam só, se eu tenho a linha do lábio superior num sorriso que seria forçado, um sorriso bem
bem largo, eu tenho a visibilidade apenas das papilas gengivais e o lábio do paciente, ele recobre como se fosse um lençol, ele recobre a gengiva e deixa apenas os triângulos aparecendo. Esses são os casos mais favoráveis. Por quê? Porque cada papila, imagine que ela é um separador. Então, aparecer uma papila e aparecer uma entradinha que a gente chama de espaço negativo entre um dente e outro, vai criar a sensação desses dentes não serem uma prótese total, estarem mais separados. Então, as pessoas que têm linha de lábio média, apenas com o aparecimento das papilas, são aqueles pacientes, aquelas pessoas que o enunciado de que a linha do lábio superior é a altura do incisivo central superior, só apenas para esse tipo de paciente ela funciona e dá certo. E na natureza nós sabemos que esta não é a maioria. A maioria são linhas de lábio alta e linha de lábio baixa, que somados são maiores do que isso. Então, se na clínica eu for marcar a linha alta do sorriso e não analisar qual é o tipo de visibilidade que eu quero dar para aquela prótese, linha de lábio baixa, linha de lábio média ou linha de lábio alta, eu estarei correndo, na maioria das vezes, um risco de errar. Eu só vou acertar quando esse for o paciente que eu pegar. Mas um outro exemplo, que é o meu exemplo, linha de lábio alta, onde o meu lábio ele se eleva tanto que ele expõe o dente e expõe a gengiva. Alfred, por favor. Uma linha de lábio alta aqui, bem exagerado, Alfred. Muito bem. É o gengivão. Desculpa. Agora, se você pegar um paciente desse, imagine clinicamente, você pede para o paciente, após a colocação do plano de orientação na boca, dê um sorriso bem forte. O paciente dá, você vai lá com seu estilete ou com seu lecrão e faz uma marca. A altura do seu plano de orientação, da borda até essa marca conhecida como linha alta do sorriso, você, dentista, acredita na sua cabeça, sem medir ela, sem pegar uma régua e medir. Quanto será que deu? Nossa, deu 17 milímetros. Não existe dente de 17 milímetros de altura e você manda para o protético. Você faz lá uma marca porque você leu nos 10 livros de odontologia que é para fazer assim. Você manda para o protético e você não se digna nem a medir a altura. E muitos fazem essa linha e não sabem nem para quê. O que o protético faz com isso? É pior. Mas saiba que é para orientar o protético, que não deveria ser ele que seleciona dente, sim o dentista, tem a obrigação de selecionar. Ele está vendo o lábio. Infelizmente o protético não tem o lábio do paciente assim à mão. E aí você imagina que tem 17 milímetros do plano aparecendo, das duas uma. Ou você errou a altura do plano, ele está exageradamente alto, isso você vai ter que analisar com a DVO, ou então você está frente a um paciente, uma pessoa, que é linha de lábio alta. E se o protético recebe uma medição de, por exemplo, 15, 17 milímetros, que nem existe dente dessa altura, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar o mais largo que ele tem lá. Digamos que a marca seja 13 milímetros. E ele vai selecionar aquele dente altão. Consequentemente, dente alto é dente largo, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com esse paciente. Vai ficar extremamente agressivo, grosseiro, essa estética, porque ele é linha de lábio alta. Você vai ter que selecionar o dentista. Se tem 17 milímetros e é dentro da DVO isso, o dentista tem que selecionar se ele quer dentes de 14, 13, 12, 11. E quanto mais baixo ele selecionar, mais gengiva vai aparecer. E, em compensação, mais harmônico vai ficar, porque você vai estar selecionando pela largura do rosto, por outros dados, não pela altura.
E você tem um terceiro tipo, linha de lábio baixa, que é o amor, é o amor de todos os protesistas, né? A gente faz prótese sobre implante, total, fixa, faceta, mas como a gente ama o paciente que é linha de lábio baixa, que não aparece a gengiva, como a gente ama! Esconde a Butman, esconde as cagadas, esconde as retrações gengivais. É verdade. Então, que bom que existe um pano nesse sorriso, que é o nosso lábio superior, um lençol que esconde, e quando o paciente sorri, aparece parcialmente os incisivos centrais e laterais. Não aparece tudo. Então, você imagina o dentista que seguiu lá o Woody Clapp em 1906. Ele aprendeu isso certinho. Ele foi lá, mandou, pôs o plano de orientação, foi lá. Às vezes manda desse jeito, mas às vezes ele tem uma coisa, é um instrumento muito caro chamado régua. Ele vai lá e da linha alta do sorriso até a borda do plano tem 4 milímetros. Aí os meus amigos protéticos, eles sabem o que eu vou estar falando agora, porque eu fiquei 16 anos com o meu grande mestre Tomás Gomes. Eles consertam coisas que o dentista não tem nem noção. Então ele vai lá com a régua protético, vai lá, ele sabe que a linha alta do sorriso até a borda é a altura do incisivo central que ele tem que selecionar. Ele seleciona e marca 4 milímetros, ele dá risada. Porque não existe dente de 4 milímetros de altura para ele selecionar. O que ele faz? Vou pegar o menorzinho que tem, o de 8 ou 9 da marca comercial. Só que aquele dente menorzinho, consequentemente, vai ser um dente mais estreitinho, que muitas vezes não combina absolutamente nada com esse sorriso, com esse rosto, com a distância bisigomática. Então vejam vocês que os 3 tipos que existem na natureza, linha de lábio baixa, linha de lábio média e linha de lábio alta, devem ser identificados pelo dentista, e as marcações, se ele não quer montar os dentes, as marcações de linha de lábio alta, linha de lábio média e dos caninos, ele deve fornecer ao protético já selecionando, às vezes o protético não precisa saber se ele é linha de lábio média, linha de lábio baixa ou linha de lábio alta. Não vai acontecer o que acontece na maioria das provas em cera, aonde você transfere a responsabilidade de selecionar dentes para o protético, com marcações que você não tem ideia do que serve. Você transfere uma responsabilidade que o protético não tem subsídio suficiente para selecionar, ele vai apenas pegar aquelas medidas, e como eu falei para vocês, muitas vezes é tão absurdo as nossas medidas, tão alto ou tão baixo, que ele meio que adequa para não sair muito daquilo que você está pedindo. Então, essas surpresas de você dar um espelho na mão do paciente para fazer a prova dos dentes em cera, o paciente se olhar e não se reconhecer, lá na alma deles, eles olham e falam: eu não era esse, eu não sou esse. Não é, Alfred? Agora, se você assume o planejamento estético do seu paciente, se você, ao fazer o planejamento, você fala: não, ele vai ser linha de lábio baixa mesmo, então eu vou selecionar dentes mais pela largura, não me interessa a altura. Agora, pode ser também que eu esteja errando na altura do plano superior. Não é que ele é linha de lábio baixa. O meu plano em altura está curto. E você tem que associar ainda essa informação na dimensão vertical de oclusão, que às vezes a dimensão vertical está boa, mas o plano inferior está acima da linha úmida do lábio, ele está muito grande, o seu superior ficou pequenininho. E na mesma DVO, se você abaixar o inferior, ele fica na linha úmida seca do lábio, que é bom, e você abaixa o superior e de uma linha de lábio média, você passa a ter uma linha de lábio, baixa para uma linha de lábio média.
e você passa a ter aquele sorriso mais harmônico que existe, que é o sorriso onde as papilas gengivais e o espaço negativo individualizam o dente. E para uma prótese total, é muito melhor que ele seja a linha de lábio média, que aparece só as papilas dividindo aqueles dentes, não dá aquela sensação de monobloco, de ser uma dentadura, é muito mais favorável do que uma linha de lábio baixa. Ah, Osmar, mas você falou que nós adoramos protesista linha de lábio baixa. Lógico, esconde tudo. Mas eu não falei que é o sorriso mais bonito. O sorriso mais harmônico, mais bonito, é aquele que você tem a visibilidade inteira do incisivo central e as papilas. Então você tem, como dentista, que aprender de dimensão vertical de oclusão. Você, como dentista, tem que aprender a estética, principalmente a altura do plano de orientação superior e inferior. Inclusive no meu curso de harmonia estética eu falo muito sobre isso também. Porque a altura do plano é outra grande mentira. O meu curso de harmonia, eu falo as maiores mentiras. Eu falo, Osmar, como você é prepotente. Não, eu não sou prepotente. Eu estou falando para vocês. Ele falou a linha alta do sorriso, a altura do central. Eu estou provando aqui, nesse vídeo de domingo, que não é. Ah, Osmar, você é um crânio se ter descoberto isso. Eu não sou um crânio. Eu simplesmente fiquei 9 anos lendo esses livros que existem aí e os artigos científicos. Aí vem um aluno na internet, aí fala, Osmar, me ensina a delimitar a basal? Desculpa, meu amigo, não dá. Eu preciso pelo menos de uma aula de 2h30, porque eu tenho que falar de anatomia para você. Eu tenho que falar de osso, de ligamento, eu tenho que falar de músculo, para delimitar a basal de uma prótese total inferior. Agora, você não estuda anatomia e você quer que eu te ensine no Facebook? Abra, tem livro de anatomia ali. Anatomia, pessoal, não muda, não é? Alfred, você que tem os músculos masseter aparente, de repente aparece um músculo novo em você, na testa, toim. Espero que não seja, pode ser um corno, cuidado. Mas assim, pessoal, anatomia não muda. Demora milhões de anos, dá para abrir o livro. Hoje, amanhã, daqui a um ano, você vai estar sempre estudando anatomia. Então, pessoal, cuidado, vamos estudar, mas nem sempre o que está escrito ali, ele é verdadeiro. Às vezes é porque foi a coisa mais próxima que ele encontrou para ajudar o dentista no planejamento. Mas o dentista tem que ter a responsabilidade de saber que ele é o mentor estético do caso, não o protético. Ele é o mentor do caso. Se você delegar para o protético, você tem chances grandes do seu paciente não se reconhecer no espelho. E do outro lado, quando você, através de um estudo, distância bisigomática, né, dimensão vertical, você determina qual dos 3 tipos aquele paciente é, linha de lábio média, alta ou baixa, e você propõe para esse paciente uma prova dos dentes em cera, ele olha no espelho e você vê o brilho desse paciente, porque quando ele se viu, ele se reconheceu lá na alma dele, no fundo da sua alma, quando ele ainda era um dentado, quando ele ainda não era ridicularizado, quando ele ainda não tinha sua baixa estima, ele tinha os seus dentes naturais. Aí as pessoas me falam, Osmar, você tem os dentes, você não sabe o que é não ter dente. Eu falei, eu sei, porque eu já sonhei centenas de vezes de que eu passava assim a língua e só tinha gengiva. Meus dentes, acordava desesperado. Então, em respeito a esses pacientes, se você puder novamente tocar na alma deles, ao eles olharem para aquele espelho e falar, sou eu. Eu não era aquela prótese com aqueles dentinhos pequenininhos, ou aquelas próteses com aqueles dentão que não cabia dentro da minha boca. Essa pessoa que eu estou enxergando no espelho agora, sou eu. E graças ao meu bom Deus, por causa disso que vocês estão vendo nessa prateleira, por causa de muita leitura, muito estudo, eu tenho essa experiência diariamente no meu consultório. A felicidade de você estudar e conseguir compensar biologicamente, fisiologicamente, emocionalmente, restaurar um pouco que seja
a autoestima desse paciente, para que ele possa se sentir ele mesmo, para que ele possa ter segurança, para que ele possa se sentir bonito. Obrigado de Klepp não é uma crítica. Você, como pesquisador do começo do século, dedicou uma vida ao estudo da prótese total. Mas, infelizmente, apesar de tanta comunicação, se estuda cada vez menos. Nós temos tanta facilidade de estudar que nós não estudamos mais. E aqueles historiadores, aqueles grandes estudiosos do começo do século, eles pegavam o livro, estudavam, pesquisavam, criavam articuladores. Hoje o articulador cópia do Stuart, o IPMIX, que é o mais simples que existe, as pessoas não têm ideia de como se usa. Mas os movimentos mandibulares continuam acontecendo. Há milhões de anos, a articulação, a ATM, está aí. Você pode cortar as fases, você pode usar um charneira, só que a ATM não tem movimento de charneira. Infelizmente, adoraria atender jacaré, adoraria. Ele fecha só numa posição, adoraria atender tigre, que ele tem uma mordida cruzada nos caninos e não tem movimento de lateralidade. O articuladorzinho seria ótimo, mas para o meu bem ou para o meu mal eu atendo seres humanos. Então eu tenho que estudar os seres humanos. Eu tenho que usar equipamentos que foram estudados durante anos e anos e anos, que simulam os movimentos desse ser humano que eu estou atendendo, estou respeitando. Então, nesta manhã chuvosa de domingo, eu queria agradecer. Beijo na boca! Até caiu o lábio. Eu queria agradecer, pessoal, a todos. Até legal, até tive uma ideia aqui, linha de lábio baixa, linha de lábio média e o verdadeiro linha de lábio alta. Pessoal, as pessoas são diferentes. Graças ao bom Deus, eu moro num país altamente misturado. Japonês com negro, negro com vermelho, vermelho com amarelo. Sabe por quê? Porque ficou muito mais difícil. Nós não podemos seguir técnicas mundiais, alemãs, indianas, como existe de largura de dente, de posição de dente, porque é povo pouco miscigenado. Nós brasileiros somos muito misturados. E essa população que a gente atende é a mais difícil de ser feita, porque não existe antropometria, não existe proporção áurea que bonitinha, porque nós somos misturados. Então nós mudamos nossos protocolos para técnicas para um povo miscigenado. Nós somos muito diferentes, mas lá na alma, ninguém gosta de perder os seus órgãos, principalmente órgãos dentários. Então, lá na alma todos são iguais, todos querem ter o direito de sorrir. Fiquem com Deus, um forte abraço, estamos juntos, um ótimo domingo.